Olá, amigos. Quero agradecer a todos pela presença aqui de estar assistindo o vídeo, tá? Não é um vídeo curto, é uma videoaula, tá? Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes, tá bom? Tem que fazer umas pausas no meio por causa de bateria de celular, que eu estou filmando com o celular aqui, e 1 milhão de fio pendurado para todo quanto é lado aqui, mas tudo bem, tá? Quero fazer os apontamentos antes de começar o vídeo, umas explicações, depois a gente vai entrar para a apresentação. É uma aula, na verdade, tá bom? Nós vamos fazer leitura, a gente vai ver referências, tá joia? Quero deixar bem claro que esse documentário, esse vídeo que eu estou fazendo sobre autismo, foi uma pesquisa própria, é um material que eu estou coletando já faz um bom tempo, tá? Tudo tem referência, as referências vão estar embaixo de cada imagem, de cada transparência. As referências que não tiver embaixo, eu vou colocar, se não ficar bem legal aqui no vídeo, eu vou colocar uns prints de tela. No final do vídeo todo eu vou colocar mais um print de tela com referências. Mas quem tiver dúvida, quem quiser saber mais alguma informação, quiser que eu mando o material também, eu mando sem problema algum, tá certo? Espero que vocês fiquem satisfeitos aí, tá joia? Acredito que nem todo mundo vai gostar desse vídeo, porque infelizmente tem pessoas que eu percebo que tem pessoas que não se dão muito bem com novidade, não se dão muito bem com verdade, são muito normóticas, né? Inclusive um dos temas de eu estar fazendo esse documentário, esse vídeo sobre autismo foi isso. Eu andei participando nos últimos 2 anos aí de reuniões com grupos de ensino e grupos de estudo, de parte escolar, enfim. Eu não quero entrar em detalhes para não tentar colocar nome aos bois demais aqui, tá? Educadores, diretores de escola, profissionais que trabalham com esse tipo de vocês chamam de doença. Isso não é doença, vocês vão ver aqui no vídeo agora, que não é doença nenhuma, tá bom? Muito menos genético, tá? E eu ouvi assim muita discordância de informação, eu ouvi muita coisa estranha, eu vi as pessoas colocando nome nas coisas, dando nome aos bois e divulgando informação para classes de profissionais, para classes de várias pessoas que iam trabalhar ali com o público, que iam trabalhar com mães de aluno, com instituições, enfim, com várias coisas. E as pessoas iam sair dali com uma opinião formada e muito errada. Eu acho isso muito, muito sério, tá? Porque as pessoas, se estão numa palestra, se estão num workshop, ou estão numa aula, e tem algum profissional ali na frente falando, as pessoas imaginam que aquilo deva ser uma informação atualizada, uma informação correta, uma informação que o mundo inteiro verdadeiro, que está na luz da verdade, na ciência da verdade e no modernismo, estejam compartilhando. E, infelizmente, não foi isso que eu percebi em vários lugares, tá? E quem tem filho sofre, quem tem filho sabe como é que é difícil, como é que é a dor de pai, a dor da mãe, né? Com as coisas que a gente vê por aí hoje em dia. E foi tudo isso que me ajudou a ter inspiração para poder fazer esse documentário, tá joia? Um outro apontamento que eu quero fazer aqui também é que o autismo, ele se parece em muito com várias desordens neurológicas e ou toxicológicas e ou intestinais, por incrível que pareça, tá? Então, no documentário vocês vão ver, eu tentei colocar uma ordem cronológica, mas é impossível, porque são vários assuntos. Deixa eu mexer aqui, pronto. São vários assuntos concomitantes, vários assuntos que se interligam e não tem vamos dizer assim, não tem uma timeline, né? Nós temos mania de colocar as coisas uma de cada vez, ou colocar, de repente, culpa de uma coisa ou de outra coisa. Não, são vários assuntos, vários tipos de problema que acontecem ao mesmo tempo
e se interconectam, tá bom? Então, se em alguma hora ficar um pouco repetitivo o vídeo, ou tem que ficar virando a câmera, alguma coisa desse tipo, vocês me perdoam, tá bom? Deixa eu dar uma pausinha no vídeo aqui, eu já vou retornar em um segundinho, perdão, só um minutinho. Pessoal, desculpa, eu tive que fazer uma pausa aqui no vídeo, porque era uma ligação, eu esqueci de desligar o celular, me perdoa. Então é isso, tá? Os apontamentos aí foram feitos, as observações foram feitas. E então vamos entrar no vídeo, vamos entrar no documentário. Eu quero ter um tempo bem legal com vocês aqui. Eu vou explicar assim da melhor maneira possível que eu puder cada parte, cada pedacinho. E vamos lá, vamos pular de cabeça, tá joia? Eu vou virar a câmera aqui, só um segundinho, meio gambiarra as coisas aqui, mas tudo bem. Vamos lá então, vamos começar com o nosso tema aí, autismo. Uma doença genética, será que é uma doença genética, o autismo que nós estamos vendo por aí, essa explosão no mundo todo, né? Acho que não, né, galera? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada o que nós temos pela frente aqui. Estamos vivendo hoje em dia, na minha opinião, também devido à opinião de outros profissionais aí, tá? Um verdadeiro holocausto, né, na área da saúde, em todas as áreas, inclusive nessa parte psiquiátrica ou psicológica das nossas gerações de hoje, né? Isso aqui é um post, tá? Tem a referência que está aí para quem quiser dar uma olhadinha. Chama muita atenção, uma coisa seríssima hoje em dia que a gente anda observando, o excesso de medicação para as crianças. Isso é um absurdo, isso é um holocausto que o pessoal está fazendo, na minha opinião, devido à opinião também de outros pesquisadores aí, tá joia? Eu acho um absurdo essas coisas, eu acho que o sistema de ensino deveria se adequar às crianças, as coisas deveriam ser revistas, tá? Então o título aqui, ó, nós temos mais de 1 milhão de crianças com menos de 6 anos de idade tomando drogas psiquiátricas na América. Isso é um holocausto, na minha opinião, isso é um absurdo, né? Antidepressivos, remédios para ansiedade, remédio para depressão, enfim, tá? Nós estamos drogando as crianças praticamente aí, tá? Aqui nós temos também, eu divido a opinião aqui com a professora doutora Maria Aparecida Afonso, Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências da Unicamp, uma reportagem bombástica dela aqui, uma coisa que se trata hoje igual água, como se fosse uma coisa muito normal, né? As pessoas parecem ter necessidade de colocar doença nas coisas e problema nas crianças. Bombástica aqui a reportagem dela dizendo que o TDAH não é comprovado. Olha isso. E TDAH é uma dos distúrbios que mais você vê hoje em dia profissionais, escolas e alguns diretores aí, e alguns educadores, enfim, colocando as crianças sob esse tipo de diagnóstico aqui. Dizendo também aqui, um dos medicamentos muito comuns para hiperatividade, o TDAH, é a Ritalina, que aumentou 775% em 10 anos no Brasil. Isso é um absurdo, é muita coisa, é muito remédio. Nós temos que começar a parar e pensar no que nós estamos fazendo com nossos filhos, com as gerações futuras aí, né? E uma citação dela bem breve aqui, uma coisa que é feita hoje em dia também muito corriqueiramente. É impossível diagnosticar uma doença neurológica por meio de um questionário, ela disse. Quer dizer, isso é feito constantemente, isso é feito igual água, vamos dizer assim, nos lugares, e faz parte desse universo que nós vamos entrar agora aqui de desacordos e de doenças aí neurológicas, como nós estamos entrando no autismo aí, né? Vamos continuar. Isso aqui é a capa de uma Bíblia que o pessoal aí tem em escolas e clínicas, essas coisas, Manual de Psicologia e Transtornos Gerais. Na minha opinião, é uma Bíblia, né? É maneira de repente ficar procurando problemas, né? Tentando enfiar as crianças num sistema de ensino e num sistema de
de educação que de repente não está mais de acordo com elas, não está mais de acordo com o despertar dessas crianças novas que estão nascendo aí. Vou falar um pouco mais para frente, tá? E uma coisa ruim que eu sinto, um amargor, uma coisa pesada, é que dá a entender assim, que parece que as pessoas assim, estão condicionadas a transtornos, né? Condicionadas às doenças, condicionadas aos remédios. É como se a gente estivesse virando uma sociedade de vícios, né? Tudo tem vício, tudo tem doença, tudo tem que ser taxado, nomeado e assim por diante, né? Então essas coisas estão crescendo cada vez mais. Isso aqui vai virando uma coisa corriqueira e isso aqui está ficando assim uma coisa cada vez mais alarmante, né? No Brasil, somos o país com a maior taxa do mundo de ansiedade. Olha que absurdo uma coisa dessa, tá? Como eu estou dizendo para vocês, né? Toda essa parte neurológica vai se encaixando, não só o autismo, como nós vamos colocar um caldeirão para tudo, né? Então, quer dizer, tudo está sendo motivo de doença, tudo está sendo motivo de desespero. Nós já somos no mundo o 5º de ranking de depressão, né? Aqui também você imagina o consumo absurdo de medicamento por parte das pessoas, tá? Você observa também aí, não é comum de você ver hoje em dia infartos e óbitos de pessoas entre 25 e 40 anos de idade. É um absurdo isso, vocês veem isso muito por aí hoje em dia, tá? Transtorno de ansiedade, por exemplo, nós estávamos em 2015 com 18,5 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno, lembrando aqui um pouquinho, né, do vídeo anterior dos transtornos, né, e estamos com 11 milhões de pessoas, né, em 2015 isso, hein, com depressão. Isso é muito sério, né? Vamos lá, então vamos começar falando agora realmente, vamos cair dentro do autismo, tá? Eu vou dividir aqui em alguns tópicos. Eu vou tentar falar na ordem que está aqui durante a apresentação, mas de repente muda alguma coisa, mas vocês vão estar comigo aí, vamos com calma, tá? Quero falar um histórico do autismo, quero explicar para vocês um pouquinho o que é genética, o que são os projetos genoma e microbiano, as causas, a história de uma mãe. Fantástico essa história, é impossível falar de autismo sem falar dessa mãe, que nós vamos citar já aqui um pouquinho, tá? Novos horizontes. E, logicamente, né, nós precisamos saber como prevenir e como tratar isso, porque o tal de falar que as coisas são genéticas é muito conformista, isso é muito sério, né? Você fala para as pessoas que o que é genético não se muda, se convive, se aceita. Isso não é verdade, vocês vão ver isso agora nessa apresentação, tá joia? Vamos passar para o próximo slide aqui, então. Essa é o tipo de uma foto que andou correndo há uns 2 anos aí em redes sociais. Crianças com autismo amarradas ao radiador no hospital psiquiátrico em 1982. Por isso nunca ninguém tinha ouvido falar alguém com autismo nessa época. Eu acredito que isso aqui é um absurdo. Eu não acredito que isso aqui deve realmente ter acontecido. Vai saber por Deus o que tinham essas crianças aqui nessa época, nessa data, se isso aqui realmente é verdade, se não foi uma montagem, não digo montagem da foto, mas montagem do texto em relação à foto, né? Por Deus, gente, uma imagem dessa é difícil de ficar olhando assim, mas esse é o tipo de coisa que eu acho terror de mídia e conformismo de mídia para as pessoas continuarem acreditando numa coisa que não é verdade e continuarem no rumo do remédio, continuarem com o consumo de medicamento e assim por diante, tá? Eu não acredito nisso, não acredito que tinham várias crianças numa época dessa com autismo. E quem foram os profissionais e que métodos que eles utilizavam numa época dessa, onde ainda a gente nem tinha feito mapeamento de genoma e nem microbiano, que vocês vão ver um pouco adiante, para poder dar diagnóstico. Hoje em dia uma coisa que é muito séria, eu acredito que é muito séria, e também era, né? É diagnóstico. Qual foi o profissional que avaliou isso aqui? Qual foi o profissional que determinou que isso daqui era um autismo?
o que será que essas crianças realmente tinham? Será que elas tinham uma intoxicação neurológica, uma intoxicação por algum tipo de agrotóxico ou medicamento? Saberá Deus, né? Então essa imagem aqui eu acho que não acredito nela, tá? Coloquei aí mais como mais um alerta do que nós vamos estar conversando aqui daqui para frente no vídeo, certo? Vamos lá. Essa aqui é a Ellen Bolt, uma mãe. Quem não tem mãe, imagina o esforço que qualquer mãe no mundo faria para ver seu filho bem, né? É fantástica a história. É impossível falar hoje em dia de autismo sem falar na Ellen Bolt. A Ellen Bolt, ela foi era uma dona de casa, simplesmente uma mãe que teve vários, acho que uns 3 ou 4 filhos normais. E a história dela é fantástica. Depois vocês podem procurar por isso, tá bom? Por volta de 92, ela teve um dos filhos dela menores com uma infecção de ouvido muito séria, e após um tratamento muito sério para essa infecção de ouvido, o menino dela começou a piorar. Quando foi daí um tempo, diagnosticado com autismo. Foi um holocausto na vida dela, na família dela. Por Deus, imagina a força que uma mulher dessa deve ter tido, porque ela fez uma odisseia fantástica, e os movimentos todos que nós vamos estudar daqui para frente agora na apresentação partiram dela, partiram da Ellen Bolt. Ela passou por 27 médicos, ninguém quis ajudá-la. Isso vocês imaginam, hein? Nos Estados Unidos, que é um país que tem o maior recurso de primeiro mundo, tá? Ninguém quis ajudá-la, porque ela não acreditava que o filho dela se tornou um autista, assim, a partir do nada. Ela foi estudar medicina para poder estudar o que ele teve, descobrir o que ele tinha, e ela hoje tem uma ONG, ela tem uma organização de prevenção e tratamento de autismo, e ela publicou os artigos científicos dela sobre microbiota intestinal em relação ao autista. Olha, maravilhosa essa história, gente. Vocês vão atrás para conhecer, para saber coisas que me revoltam, né? Hoje em dia você vê aí cursos e palestras e pós-graduações, e ninguém fala absolutamente nada. Ninguém conhece a história, ninguém fala nada, e é uma pessoa assim que teve um peso fantástico no autismo. Vocês vão ver já aqui na apresentação. Vamos continuando aí. Vamos lá, histórico. De onde veio então o termo autismo, né? A primeira vez, em 1943, um médico chamado Leo Kramer foi o que diagnosticou o autismo. Ele deu esse nome porque ele deu ensimesmamento. O que significa isso? Segundo ele, a criança fechada no seu próprio mundo, ela se trancava e não tinha mais comunicação com o mundo exterior. Segundo ele, a declaração dele, uma das frases dele, né? Existe desde o princípio uma solidão autista que despreza, ignora, bloqueia qualquer coisa que venha de fora. Os portadores, portanto, não conseguem entender entonação, podendo ter dificuldade de mostrar empatia a outras pessoas e compreender as regras sociais. Torna-se obcecado por uma ideia fixa ou objeto. Esse aqui, a partir dessa declaração dele, foi a criação do diagnóstico dessas crianças, né? E colocando aí o nome de autismo. Mais uma vez, chamando a atenção de vocês aí, né? Vocês imaginam numa época dessa, um médico sem aparato nenhum tecnológico para exames, sem um laboratório, sem nada, né? Ele teve que fazer esse diagnóstico, ele teve que dar essa característica aqui para as crianças, né? Mais uma vez, né? Saberá o que afetou essas crianças para poder ter nessa data, a primeira vez, esse diagnóstico de autismo. Uma observação durante o vídeo agora aqui para vocês. Guardem esse ano, 1943, 1940. Guardem esse ano, que depois nós vamos voltar lá para frente com algumas observações. Eu quero deixar essas observações com vocês durante os vídeos, tá bom? Continuando então,
características do autismo que elas se assemelham a várias outras doenças neurológicas, né? Todo e qualquer desordem dentro do aspecto com 3 características básicas: dificuldade de interação social, em comunicação verbal ou não verbal, comportamento em padrões repetitivos, abstração ao ambiente que o cerca. Tá? Mais uma vez, última observação, vamos gravar aqui, ó, abstração ao ambiente e comportamento de padrões repetitivos. Nós vamos gravar isso, nós vamos gravar essa data e pensar o que é que nós estamos falando que é autismo. Cuidado, vamos prestar bastante atenção nisso daí, tá joia? Eu quero gravar com vocês isso. Vamos continuar mais um pouquinho lá então. Nota, né, mais um lembrete, ela assemelha-se muito com características neurológicas como Alzheimer, demência, neurotoxicológicas causadas por drogas, metais tóxicos, entre eles vírus, bactérias e, de novo, vamos lembrando, veremos mais tarde. Eu quero acompanhar com vocês aí, fazer uma linha de raciocínio bem legal, tá certo? Aqui nós temos uma timeline aqui, né, de casos de autismo, um aumento absurdo, uma explosão de casos de aspecto autista nas últimas décadas, né? Em 1970, isso praticamente quase nem existia, né? Depois nós vamos vendo aqui em 1995, 2000, 2004, 2006, aqui 2013, né? Um aumento assim estrondoso de casos de autismo, né? Um aumento assim realmente absurdo de casos de autismo no mundo todo. Em números, né? 1960, 1 a cada 2.500 crianças. No ano 2000, 1 a cada 150 crianças. Aí vocês vão lendo o restante. 2020, 1 a cada 30 crianças. E aqui, para os normóticos e conformistas, né? Que querem, que eu falo, essa mídia louca, essa mídia doente, querem conformar as pessoas a um holocausto, que eu chamo desse de distúrbio, que é chamado de autismo, que até 2050 haverá uma criança em cada família autista. Vocês imaginam se daqui mais 80, 100 anos vai ter gente em cima da Terra, né? Eu acredito que não, porque é um absurdo, mas tudo bem, tá? Então, galera, pessoal, desculpa, temos que trabalhar isso aqui nas pessoas, temos que ensinar o que realmente é autismo, que eu quero passar para vocês aqui na frente, e apagar isso aqui da nossa história, apagar isso aqui, esses números, essas coisas conformistas aqui, normóticos, entendeu? Vamos lá. Uma doença genética, uma doença epigenética. Vamos explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Deixa eu só virar um pouquinho a câmera aqui agora. Vamos lá. Quero explicar um pouquinho para vocês agora sobre o que é genético, realmente genético, e sobre o que é epigenético, que é o que nós vamos mais trabalhar daqui para frente, que são um termo novo na ciência para quem não conhece. Vamos lá. Até antes do ano 2000 era perdoável qualquer profissional da área da saúde, que são vários profissionais da saúde, tá? Entre eles educadores físicos, psicólogos, psiquiatras, médicos, dentistas, enfermeiros e assim, tem toda a lista lá da resolução de profissionais da saúde e da ciência em geral, colocar a culpa na genética com coisas que não tinham explicação muito certa, tá? Porque nós estamos aprendendo, todo mundo está sempre aprendendo, nós vamos viver para aprender para sempre, tá? E até que não se encaixa uma resposta correta e se prova alguma coisa, a culpa ainda era da genética. E infelizmente, muitos profissionais ainda têm essa mentalidade, porque infelizmente ainda em vários cursos de várias áreas da saúde, para não falar de todas, existe muita doutrina, existe muito ensinamento ultrapassado, tá? E profissionais da área da saúde, todos, tá? Quem não se atualizou nos últimos anos sobre genética e epigenética e saúde quântica está completamente fora da caixa, está completamente desatualizado. Desculpem falar isso para vocês todos aí, eu me incluo nisso, logicamente, também sou profissional da área da saúde, sou graduado em educação física, tá?
E isso fez todos nós, cada um na sua área, fazer e falar muita besteira por aí nas últimas uma ou duas décadas aí, certo? Muita coisa, para não falar tudo, mudou, inclusive esse assunto de genética, tá? Uma coisa que eu quero passar para vocês, guardem bem. Não existe doença genética. O ser humano, depois eu vou colocar para vocês aqui, nessa nossa última versão aqui, que já tem milhões de anos, nós não viemos do macaco, nós somos filhos dos criadores lá de cima, tá? Isso já foi provado, tem um print, eu vou colocar bem legal para vocês, quem quiser saber, ninguém ficou sabendo disso, quase. A revista Science tá lá, vocês vão ver já aí. No ano 2000 publicou essa nossa última versão do ser humano, que agora apareceu na escala de evolução há 200 mil anos atrás. Nós não viemos do macaco, nós não viemos de outro primata, nós não viemos de outro lugar que não seja os confins da criação, tá? Então, nós não somos feitos, na nossa escala evolutiva, a vida, a criação, não é feita para reproduzir seres com defeitos, seres com doença. Nosso DNA, nossas células são feitas para reproduzir organismos perfeitos, desde que nada interfira. É aí que vai entrar um novo termo que se chama epigenética, ou seja, após a genética. Então, gente, nós não temos genes para transportar obesidade, igual todo mundo fala, diabetes, igual todo mundo fala, autismo, igual todo mundo fala. Isso não existe. O profissional que fala isso, sai correndo de perto de um cara desse, por favor. A pessoa está extremamente desatualizada, é extremamente cética, extremamente normótica e não gosta de aprender. E, infelizmente, tem muita gente hoje em dia desse jeito aí, tá? Nós não transportamos doença, nós temos a nossa genética, nós podemos fazer um erro na transgressão entre um pai e uma mãe, entre a concepção e a prole, daqui a pouco vocês vão ver aí, tá? Mas isso não quer dizer que necessariamente o nosso DNA tenha vindo com problema. São coisas diferentes. Nós podemos ter essa falha na replicagem, mas a falha veio por algum motivo externo, ou no pai, ou na mãe. O genoma humano, uma coisa que eu quero até me explicar um pouquinho para vocês com calma aí. O que é esse negócio de DNA e genoma? Vamos lá. Nós somos seres humanos. Todos os seres humanos da Terra têm o genoma 99,99999% igual. Mas cada pessoa tem o seu próprio DNA. Isso todo mundo já sabe, né? Quando tem algum crime, alguma coisa, ou a pessoa quer saber a identidade genética da pessoa, a gente vai lá, tira o sangue, né? Hoje em dia tá muito esse negócio de gravidez, faz teste de DNA, tá? Para saber o quê? Para saber o seu RG genético, como você foi copiado, como você foi feito, tá? Então, o DNA é a nossa certidão de nascimento genética. Como funciona isso? O genoma humano, que eu acabei de falar para vocês, que é de todo mundo, 99% igual. O que é o genoma humano? É informação compactada. Toda a informação que você precisa ter para construir um ser humano está dentro do genoma. Quando você vou mostrar no slide já. Você tem um homem e uma mulher. Quando nós vamos replicar um ser humano, eu pego do meu DNA, do DNA da mulher, somo essas duas criaturas e vai ter um novo ser. A partir daí é feito a identidade genética, é feita uma nova cópia. Se nada interferir na biologia, que é perfeita, vai ter uma criança perfeita, vai nascer um ser perfeito. Então, por exemplo, vocês escutam muito por aí também falar, nós somos 1% só de diferença do macaco. Tudo bem, mas 1% de 50 trilhões de células não é pouco, né? É bastante, tá? Então não é pouco, 1 trilhão. 1% de 1 trilhão é muita coisa, tá?
Como é que funciona isso? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês daí um pouquinho também. Cada parte do nosso corpo tem uma fórmula, tem uma receita. Por exemplo, imagina que vocês vão pegar um vasilhame, um copo, alguma coisa, e vão colocar aqui dentro. Isso aqui vai ser, por exemplo, os genes que vão fazer cabelo. Então aqui dentro eu vou colocar todas as características de um fio de cabelo. A mãe é loira e tem o cabelo liso. O pai tem cabelo castanho, é moreno e tem o fio grosso. A mãe tem o fio fino. Então daqui de dentro, nossa concepção, o pai e a mãe, vai ser determinado que esse X, com essa combinação dessas duas pessoas, vai formar o cabelo. O outro tem o nariz grande, é moreno, a mulher é baixinha, é clara, tem o nariz achatado. Então eu vou pegar uma outra forma, eu vou fazer agora um nariz. Então eu vou combinar essas duas pessoas e vai sair o nariz do fulano aqui. É por isso que cada pessoa na face da Terra tem um único DNA, uma única assinatura genética. Ninguém é igual a ninguém, porque são trilhões de combinações entre um homem e uma mulher de cada característica do corpo do ser humano, do corpo da pessoa, dos dois ali, para poder fazer um novo ser. E isso é feito naquele momento. No momento da concepção, o que é o nascimento? O nascimento é uma cópia. Nós pegamos dois seres humanos, fizemos uma cópia. Nesse momento, tudo conta. A saúde, a alimentação, os químicos na atmosfera, os químicos que a pessoa usa, medicamentos, vícios, etc. Isso se chama epigenética, após a genética. É aí, nesse exato momento, que entram, muitas vezes, algumas falhas na replicação, como, por exemplo, síndrome de Down. É uma falha na replicação. Tá? E algumas outras doenças genéticas aí que são raras, tá certo? Então, eu acho que vocês conseguiram entender o que é genética e epigenética. Vamos continuar com a apresentação agora, vamos lá. Dá uma olhadinha na tela de novo. Eu falei para vocês que de 2000 para cá, né, nós não tem mais desculpa para falar o que é genético. De 2000 para cá, o mundo todo patrocinou um consórcio que chama a decodificação do genoma humano. Todos os países ajudaram a acontecer isso, a fazer isso, né? Essa aqui é uma declaração da época do presidente Bill Clinton, no ano 2000, falando que eles estavam celebrando a primeira parte da jornada para decodificar o ser humano, que inclusive eles estavam comemorando porque ia ser uma nova era na humanidade, onde iam descobrir as causas das doenças, as causas de um monte de deficiências, e nós vamos ter um ótimo futuro daqui para frente por causa desse projeto. Qual não foi a nossa surpresa? Que muita coisa disso acabou não acontecendo, a gente acabou não sentindo esse impacto na saúde mundial, mas tenham certeza que poderosos das indústrias de alimentação e de medicamento e outras coisas mais sérias se apoderaram desses conhecimentos até hoje para construir medicamentos, para construir recursos ergogênicos, para construir alimentos e assim por diante. Tá? Então isso aqui foi um marco, foi de 2000 para cá, que eu falo que acabou a desculpa de colocar a culpa na genética. Agora nós já sabemos, nós estamos estudando ainda e estamos sabendo qual era o nosso endereço no planeta, qual é o nosso genoma e o que nós temos por dentro para falar se as coisas são genéticas ou não são genéticas. Tá? Então aqui, estava falando com vocês, né? Nós temos aqui o pai e a mãe, cada um tem 23 cromossomos, e nós vamos fazer a soma desses cromossomos, das células sexuais, para produzir um indivíduo, que nós vamos formar o óvulo e nós vamos formar depois um indivíduo. Então, nesse momento aqui,
Eu pego a cópia do pai, pego a cópia da mãe e vou fazer um novo ser, um novo indivíduo. Tá? No momento que as pessoas fizeram a concepção, daqui vai sair toda a característica que vai determinar o indivíduo para o resto da existência dele. Esse aqui é um slide, tá? Como eu disse para vocês, embaixo do vídeo aqui tem todas as referências bibliográficas, tá bom? Esse daqui ele mostra o início do desenvolvimento fetal na programação já de um adulto. Olha só que interessante, tá? Aqui nós temos ele mostrando para a gente o desenvolvimento de plasticidade celular, ou seja, da replicação celular, tá? Então eu tenho o homem e a mulher, eu tenho, como eu expliquei para vocês aqui, o genoma humano, aí eu tenho o epigenoma. O que significa isso, o epigenoma? Todas as características que nesse momento aqui da concepção estão presentes no meio externo e dentro da mulher, para poder fazer a diferenciação dos fenotipos e poder determinar a saúde aqui, ó, de um indivíduo, tá? Então eu tenho aqui, ó, uns fenótipos que podem acontecer nas fases iniciais, nas fases intermediárias e na fase final do desenvolvimento, tá? Isso aqui ele mostra a interação da genética com o meio ambiente e as interações que você pode ter no que nós chamamos hoje em dia de expressão gênica. O que significa expressão gênica? Os genes, o nosso destino genético não está pré-determinado. Nossos genes, eles são programáveis, eles podem ser programados, tá? Desde de alimentação, até estilo de vida, até os pensamentos, nós temos influência na nossa genética. Mais uma vez, lembrando do que eu expliquei agora um pouquinho para vocês ali atrás. Na nossa família, pode ser que até tenha algum ancestral lá atrás que tenha tido alguma doença. Mas para essa doença, nós chamarmos de genética, não necessariamente ela vai passar para o indivíduo. E nós temos evidências hoje em dia também que mesmo que nós tenhamos algum gene que tenha característica de alguma deficiência, algum distúrbio genético de algum nosso ancestral lá atrás, o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos pode deixar esses genes dormentes ou podem acordar esses genes. Isso é muito importante, pessoal. Isso chama epigenética. Ou seja, não é porque meu pai tinha vícios, minha mãe tinha vícios, eu sou obrigado a ter os mesmos vícios e fazer as mesmas coisas e ter os mesmos erros. Não, isso não acontece. Nós podemos até ter o gene, mas ele vai ficar dormente, ele vai ficar adormecido se eu tiver um ótimo estilo de vida, uma ótima alimentação e me cuidar. Correto? Olha lá, mais uma vez, o desenvolvimento e a programação da trajetória de acordo com a idade. Então eu posso ter aqui, ó, um ambiente materno pobre em nutrientes ou um nutriente materno agressivo. Aqui eu tenho o desenvolvimento da programação epigenômica, logo após o genoma, tá? Eu posso ter tanto um ambiente pobre em nutriente e gerar um indivíduo com algum tipo de problema ou com risco de vida, ou eu posso ter um ótimo ambiente intrauterino e ter uma reprodução ótima, um indivíduo bem metabolicamente, um indivíduo que tem uma saúde e um ótimo desenvolvimento, certo? Mais uma vez, para vocês darem uma olhadinha, aqui está a referência de onde veio o slide, correto? Vamos lá. Continuando lá. A programação fetal e a influência no adulto. Essa aqui é a fase inicial também, tá? Essa aqui é a fase intrauterina. Então nós podemos ter uma influência de um ambiente com pouca nutrição e temos aqui um outro ambiente que tem supernutrição ou nutrição, uma boa nutrição, tá? Nós temos aqui com isso o que nós podemos chamar de programação metabólica fetal, ou seja, aqui nós vamos definir como vai ser a vida desse indivíduo para o resto da sua existência, tá?
Então nós temos aqui uma gestação com muito nutriente e satisfatória. Nós temos aqui um outro caso que pode ser um outro exemplo, uma vidrão-uterina com restrição de nutriente, restrição de micronutrientes principalmente, tá? Aqui nós temos a indicação, né? Podemos ter modificações epigenéticas como defeito no DNA e defeito nas histonas, que são as cópias que são feitas do DNA, tá? E nós vamos gerar desse jeito um adulto com doenças crônicas, com doença metabólica, com doenças cardiovasculares, incluindo doença do coração, diabetes tipo 2, resistência à insulina. Ou seja, na programação pós-genética que podem acontecer esses erros aqui e levar para o resto da vida. Então não é genético, pessoal, mais uma vez lembrando, é epigenético. Os fatores externos que vão estar aqui vão influenciar durante a gestação dessa criança aqui, que está dentro do útero nesse momento aí, tá? Bom, vamos partir para uma outra etapa aqui agora. Nós vamos começar a fazer um pouco de leitura aqui. Entramos um pouquinho ali atrás com algumas características, tá? Falei para vocês daquela mãe, da história da mãe, da Ellen Bolt. Graças a ela, nessa época aqui, começou as pesquisas modernas a respeito do que é o autismo. Ela achou profissionais que conseguiram apoiá-la, e nas pesquisas dela, elas foram encaixando busca de literatura, ela conseguiu publicar material também. Então aqui nós temos um vislumbre aqui de um estudo muito legal, muito grande, feito com autismo aqui, ó, em 2014, pelo cientista Stephen Scherer, Centro de Pesquisas Genéticas do Canadá. Citação deles: o espectro é bem mais complicado do que se imagina. Cada criança é única. Então aqui no estudo, o que eles fizeram? Eles identificaram mais de 100 genes que podem carregar as características genéticas do autismo. Mas, ao contrário do apelo genético, que a maioria prega, olha, prestem atenção nisso, as mesmas semelhanças genéticas que os pais dividem não necessariamente representam a mesma semelhança na criança diagnosticada com autismo. Ou seja, autismo não é herdado. Aqui está a referência bibliográfica. Então foi o que eu falei lá atrás, pessoal. Nós apenas transmitimos características, e nós podemos alterar nossos genes. Não necessariamente nós vamos transmitir doença. Falei para vocês também agora um pouquinho lá atrás que nós não transmitimos doenças. Vamos explicar então o que está escrito aqui. Esses genes que podem carregar características genéticas do autismo, veja só, eu dei aquele exemplo que eu estava com aquele copo na mão, né, falando da orelha, falando do nariz. Então, genes referentes ao autismo são os genes que fabricam áreas neurológicas, áreas do cérebro, áreas cerebrais. Não são genes de autismo, são genes que representam e vão fabricar áreas genéticas onde o autismo pode vir a aparecer, onde o autismo pode vir a atuar ou se manifestar por alguma razão, tá? Entendam bem isso para vocês, para não entrar em contradição falando que não, a gente não transporta doença genética, tá? Então esses genes que eles disseram aqui são genes que fabricam regiões neurológicas. Lógico, não vai ser um gene de nariz, nem um gene de pé, nem um gene de pele, nem um gene de cabelo. É um gene que fabrica alguma característica onde essa desordem pode acontecer ou pode aparecer, correto? Portanto, causas, interrogação. Quais são as causas do autismo? Vamos lá, que o autismo a gente acabamos de falar e mostrar para vocês que não é genético. Autismo não é genético, vamos falar 10 mil vezes aí, tá? Nós vamos ter então a neurotoxicidade por medicamentos, nós vamos ter alterações sérias da microbiota intestinal, também por medicamentos, agentes contaminantes externos como agrotóxicos, complicações durante o parto, a gente acabou de ver ali atrás os slides, né? Como eclâmpsia, fumo, drogas e medicamentos, isso aqui todo mundo já é mais comum de se saber hoje em dia. A alimentação e qualidade de vida da mãe e do bebê. Pouco divulgado, pouco falado, mas como vocês viram ali atrás, extremamente importante durante a vida intrauterina.
Então, mais um resumão aqui, ó. Nós vamos falar agora daqui para frente, não sei se nessa ordem, mas tá. Microbiota intestinal, agrotóxicos e alimentação. Então, o autismo é a fusão desses três fatores, podendo ser um, podendo ser outro, ou podendo ser a inter-relação dos três fatores, tá? É como se fosse aqui, pessoal, um triplo filtro gigante, tá? A criança hoje em dia que nasce e passa por esses três filtros aqui, ela nasce sem o tal do autismo, tá? Agora, esbarrando em alguma dessas características aqui, há a chance da criança ser autista, tá correto? Vamos lá. Primeira parte que nós vamos entrar é o agrotóxico. Então, quando começou essa tal da história de agrotóxico, hoje em dia está todo mundo falando tanto, né, em rede social e outras coisas mais aí, mas vamos entender de onde começou isso daí. O primeiro agrotóxico que se produziu no mundo foi um tal de DTT. DTT é a abreviação da molécula que chama dicloro difenil tricloroetano. Em 1874, por Paul Muller, ele ganhou por isso o prêmio Nobel. Eles fizeram na época, isso aqui na Primeira Guerra Mundial, veneno para piolhos, tá? Agrotóxicos são moléculas simples. Por que a gente tem problema com agrotóxico hoje em dia demais nas plantas e no nosso corpo? Porque são moléculas simples. Elas são feitas à base de carbono, arsênio, cloro e etc. Todos os seres vivos do planeta, inclusive nós, somos feitos à base de carbono. É por isso que é impossível retirar agrotóxico dos seres vivos do solo, uma vez ingerido, uma vez colocado dentro do corpo das pessoas, uma vez colocado nos animais e nas plantas. Por quê? A mesma base que a molécula deles é feita, nós também temos o nosso feitio. Nós somos seres feitos de carbono. Então, por isso que é bastante complicado. Esse veneno de piolhos aqui, para quem tem mais de 40 anos de idade, vocês vão lembrar como as coisas eram feitas antigamente na inocência e muitas coisas deram errada. Por isso que eu falei para vocês lá atrás. Guardem a data do início do autismo lá atrás, ó, do Kramer, 1940. Olha aqui, hein? Início do uso público de venenos e pesticidas. Alguém lembra? Quem teve aí, família que morava na zona rural ou mesmo na cidade, as mães tinham umas latinhas amarelinhas assim de apertar para jogar na cabeça das crianças que tinham piolho, para passar em animal. A gente passava aquilo em tudo quanto é lugar do corpo, que era para matar bicho, para matar... Bom, enfim, aquilo era o destruidor DTT. Você imagina a inocência que nós tínhamos e a informação que não nos era passada a respeito do veneno mortal e sério como esse daqui, tá? Mais para frente nós vamos linkar isso aqui também, pasmem, com o uso de vacinas, uso de paralisia infantil. Vocês vão ficar assustados em saber dessa história também. Mas vamos lá. Então, na Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado em armas químicas. Em 1939, começou o início do uso público com venenos pesticidas para piolhos. Para vocês terem uma ideia, em 1947, a produção lá nos Estados Unidos era de 56 mil toneladas. Em 1960, a produção já era de 290 mil toneladas desse veneno aqui mortal para as pessoas e para o meio ambiente. De novo, chamo a atenção de vocês. Olhem as datas e lembrem lá atrás, vamos dar uma olhadinha rapidinho lá atrás. Olha só, a data do agrotóxico e qual foi a data da explosão, do autismo. Vamos lá. Olha só, olhem as datas, olha lá os anos, tá? Até 70 estava começando, não tinha, tá? Olha lá. Olha só, olhem as datas aqui, tá? Vamos continuar, vamos para frente. Isso é muito sério, depois nós vamos linkar tudo isso daí, tá? Bom, então o DTT, quais são os efeitos dele no corpo humano? O DTT, ele imita o estrogênio. O que significa isso, pessoal? Essas moléculas de veneno, como são baseadas em carbono
e são moléculas químicas muito fortes, eles conseguem apreender vitaminas, minerais ou hormônios naturais do nosso corpo. Eles apreendem isso e atrapalham todo o metabolismo nas células e no organismo, tá? Então aqui, como o estrogênio, ele imita a molécula de estrogênio, se ligando no receptor do estrogênio, fazendo a célula adicionar a substância química na substância natural do corpo. Olha como é que é sério isso. Você tira um hormônio do lugar dele e coloca um químico no lugar. Vocês imaginam, entre trilhões de células trabalhando, o que vai acontecer? Tá correto? Outra declaração bastante séria e interessante aqui, ó. Decréscimo na contagem de espermas desde 1940 foi detectada com o aumento do número de casos, junto com endometriose nas mulheres, estudados e linkados com o DTT. Então, olhem as datas e vamos olhando aí os problemas, tá? Hoje em dia nós vivemos também aí uma coisa seríssima, né? Casais não conseguem ter filho e olha só o prejuízo da natureza nos nossos corpos aqui. E olhem as datas, ninguém fala disso. E isso aqui está presente no nosso meio até hoje em escalas gigantescas, tá? Isso aqui eram estudos de 1940. Vocês imaginam hoje, na era industrial que nós estamos vivendo, o tanto de veneno, o tanto de problemas que nosso corpo está sendo exposto a cada dia. E nós estamos pegando autismo e outras doenças e falando que é genético. Olha o grau de desinformação e o absurdo que nós estamos vivendo. Vamos lá. Aqui é uma fonte do Brasil sobre agrotóxicos, tá? Químicos. Nós temos aqui a data de 2013 e 2014. Isso aqui, pessoal, são os principais agrotóxicos utilizados no mundo e também no Brasil, tá? Então aqui um dos mais famosos que chama o glifosato, tá? Então tem a atrazina, o óleo mineral, organofosfato e assim por diante. Isso aqui, pessoal, são números, depois eu coloco de novo no vídeo, em milhões de toneladas. Milhões de toneladas. Isso aqui em 2014. Nós estamos em 2019. Vocês imaginam hoje como é que está o consumo disso daqui no meio e no Brasil, tá? Deixa eu só fazer uma pausa aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam esse processo aqui, tá? Através de um videozinho, só para ficar claro na cabeça de vocês. Como um químico aprisiona um hormônio, um receptor, ou uma vitamina, ou uma molécula no corpo humano. Só um minutinho. Pessoal, vamos lá. Então, vocês imaginem que isso aqui em âmbar, você deve estar vendo em âmbar. Imaginem que isso aqui seja ou uma vitamina, ou uma molécula de hormônio do nosso corpo, tá? E essa estrutura grande aqui atrás seja uma molécula de agrotóxico ou uma molécula de medicamento feita em laboratório, com metal pesado, com uma estrutura forte. Só para vocês entenderem, tá? É um desenho, tipo um filminho, como acontece, né? Como o agrotóxico ou uma substância química, ela pode, o que ela faz? Ela aprisiona uma substância, ela aprisiona um hormônio dentro dela, se faz passar pela substância e entra no nosso organismo com resultados alarmantes. Vamos dar uma olhadinha. É muito legal, quero que vocês prestem atenção. Olha só, eu tenho um hormônio, uma vitamina, ele vai ser agregado pelo agrotóxico ou por uma substância química e aprisionado. Olha lá, ele vai ser aprisionado cada vez mais e o corpo não consegue utilizar e não consegue reconhecer. Ele vai reconhecer o quê? Um monstro químico aqui, um monstro feito, olha lá, que vai ser utilizado como se fosse substância, mas na verdade não é a substância. Então, é isso que acontece quando nós temos essa troca, essa substituição de um químico por um orgânico no nosso corpo.
Bom, então, continuando com a parte de agrotóxicos, nós vamos mostrar aqui, né, os efeitos que ele vai ter, então, diretamente sobre o sistema digestivo e o intestino, que nós vamos falar sobre a nossa microbiota, que são as nossas bactérias e micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, correto? Tá. Então vamos lá. Os agrotóxicos, eles contêm moléculas nocivas e metais tóxicos, como arsênio, chumbo, cádmio e alumínio, que acumulam-se em glândulas afins de tecido adiposo, tecidos pineal, testículo, cérebro, ovários, fígado, rins, tireoide, intestinos, estômago e alterações genéticas. Vamos lá, o que significa isso daqui? Vocês acabaram de ver atrás do vídeo de uma molécula química aprisionando um nutriente, né? Eles têm metais, aprisionando alguma substância química nossa e fazendo um papel diferente do que deveria ser feito no nosso metabolismo, tá? Curiosidades para vocês. Aonde vocês acham que tem a maior taxa de gordura? Qual órgão que tem a maior taxa de gordura do corpo humano? O pessoal pensa que é nos culotes, pensa que é na barriga, pensa que... Aonde vocês vão achar que pode ser? Surpresa para vocês? O maior órgão que tem gordura no nosso corpo é o cérebro. O cérebro. Então vocês imaginam, eu vou linkar isso aqui agora, olha só. Substâncias nocivas e metais tóxicos que acumulam-se em glândulas adiposas que ficam dentro do cérebro e vão lá causar nesses receptores do cérebro e de outras regiões também várias doenças neurológicas e distúrbios neurológicos. Vocês imaginam, isso aqui é igual um vírus de computador, né? Você instala ele ali dentro e ele sai detonando o teu HD, detonando o teu equipamento. O nosso corpo, gente, acontece a mesma coisa. Outro detalhe que eu quero falar para vocês. Como são substâncias tóxicas e metais, são compostos químicos pesados. Metal pesa, nosso sangue é água. Metal não boia em água. E o que são isso daqui? São glândulas, fígados, rim, tireoide, tá? As glândulas são pequenos, como se fossem motorzinhos, né, do nosso carro, que elas ficam trabalhando para poder fazer as funções dela, tá? Então, quando eu tenho um metal, que ele é pesado, dentro de um meio líquido, ele não vai ficar andando pelo sangue, ele vai se instalar dentro de alguma glândula, de acordo com a filtragem da glândula, ou da afinidade que ele vai ter com esses metais tóxicos, e vai ficar lá dentro da glândula e não sai de lá. Ele vai ficar destruindo os receptores, ele vai ficar destruindo as enzimas e as proteínas que vão ser geradas lá e vão ficar fazendo os danos que tem que ser feito, tá? É isso que tem que ser aprendido nesse slide aqui, tá? Então nós vamos ter metais pesados e os químicos alterando todo o metabolismo do corpo humano, tá? E todas essas glândulas aqui, logicamente, elas são interrelacionadas umas com as outras e, mais grave de tudo, né? Alteração genética. E lembrando que nós estamos falando de uma doença, de um distúrbio neurológico aqui, que é o autismo, e está lá o cérebro, para não deixar a gente poder perder o fio da meada. Continuando então lá. A presença de metais pesados, assim como o mercúrio, depleta antioxidantes como o selênio, essenciais para a tireoide. Deficiência de zinco influencia a função neuronal. Defeitos de neuroplasticidade e alteração de comportamento, como déficit de atenção e hiperatividade. Nós vimos lá atrás, né? Criança sendo tratada hoje em dia com medicamento, com antidepressivo. Gente, olha o que está acontecendo aí, tá? 1 milhão de características pode estar acontecendo ali com a criança. Ela pode estar intoxicada com metal, ela pode estar intoxicada com agrotóxico e está se dando remédio igual água para as crianças, para déficit de atenção, hiperatividade e TDAH. Isso aí virou hoje em dia, virou moda em escola, virou moda em instituição de ensino. Isso é muito sério, minha gente, isso é muito sério. Então, olha aqui de onde pode estar vindo esse monte de coisa errada que está acontecendo por aí. Tá? Vamos falar um pouquinho agora aqui, ó, do herbicida glifosato, que é o mais utilizado aí no mundo todo. Nós temos a presença dele muito no Brasil também, tá? Bom, o que o herbicida faz? O herbicida é jogado na lavoura para controle de pragas. O que são pragas? Pragas são desde insetos até micro-organismos.
como bactérias e fungos. As bactérias e fungos são habitantes do nosso planeta desde quando ele se iniciou, desde quando começou a vida no nosso planeta. Não existe vida sem fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias vivem na terra, vivem no ar, vivem dentro de todos os organismos vivos, nas plantas, dentro de nós mesmos. Então, o que vai acontecer? O mesmo herbicida que vai matar as bactérias, os fungos e os insetos, eles vão inibir as bactérias, os fungos e as estruturas dentro do nosso corpo. Então, olha lá, eles inibem bactérias intestinais que sintetizam metionina. O que é metionina? Ela é precursora do sulfato de glutationa, necessário para metilar o DNA, ou seja, para fazer uma cópia do DNA. Então, o que eu posso ter aqui? Ó, um defeito genético, uma replicação. Lembra quando nós vimos lá atrás? Lá na genética, no momento da concepção, aonde pode entrar o erro? Aqui pode ter um erro, tá? O sulfato de glutationa, normalmente sulfato de deidosterona aqui, não. O andrógeno adrenal fetal tem grande precursor nos andrógenos placentários, ou seja, dentro da placenta, mais uma atuação dentro da recepção do espermatozoide, dos óvulos, defeito genético aqui, ó, epigenético, né? Mais um aqui, ó, bactérias que sintetizam o triptofano, que é o único precursor neuroinibidor da serotonina. Quem toma antidepressivo, quem toma calmante sabe. Vocês vão ler a bula lá. O antidepressivo tal trabalha na recaptação de serotonina, olha só. Então, olha lá. Não só em autismo, tá? Vocês imaginam gente que está tomando aí, ó, antidepressivo, calmante, pessoa nervosa, está com depressão, a pessoa não dorme. Olha lá, de novo, ação de veneno, ação de químicos aqui, ó, ela inibe a serotonina. E bactérias que geram amônia como subproduto de sua respiração anaeróbica. O que é isso? O que é a amônia? A amônia é um subproduto tóxico da respiração celular, tá? Então, olha a quantidade de fatores de erro, a quantidade de coisas desordenadas que vão acontecendo por causa de um problema que é um herbicida, tá? Isso é um dos fatores do que nós estamos falando. Tem aí vários, tá? Continuando aqui, ó, o glifosato e os metais pesados também inibem a aromatase que transforma andrógenos em estrogênios. Estrógenos, o que significa isso? Os estrógenos do pós-natal, na placenta, elas desidratam e maturam as bainhas de mielina no cérebro, amadurecem o corpo caloso e hemisfério esquerdo preferencialmente. Vamos lembrar de novo, nós estamos falando aqui de um distúrbio neurológico que o pessoal está falando aí, que se chama autismo, mas olha onde nós estamos caminhando aqui, tá? Andrógenos fracos induzidos por estresse e depressão de estrogênios implicam coerentemente a assimetria e desconexão da matéria branca no autismo. Olha lá, referência bibliográfica. Já foi encontrado isso aqui, tá? No cérebro masculino, fluxo sanguíneo cerebral baixo, hiperestabilidade, ansiedade social. Quais são as características do autismo? É genético, minha gente? Por favor, olha só, veneno, herbicida, metais, todas as características do autismo estão aqui dentro, tá? Continuando aqui, ó, ocitocina materna insuficiente no nascimento da limitação cloreto, água no cérebro e maturação do GABA. Esse GABA, vamos dar uma explicadinha para vocês aqui também. O GABA, ele é um aminoácido, ele também é um neurotransmissor. Ele regula, olha só, ele regula a agitação cerebral por meio da inibição dos disparos dos neurônios. Se vocês imaginarem que uma criança de 2 anos, ela faz por segundo quase 2 milhões de sinapses nervosas para poder compor e poder construir o cérebrozinho dela. E eu estou inibindo aqui, ó, um aminoácido desse que trabalha com disparo neuronal, disparo de neurônios e, mais grave de tudo, sensação de calma. Quer dizer, olha de onde estão vindo os problemas, de onde estão vindo as coisas aqui, tá? Para falar de genética, né? Por favor. Vamos lá então. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo aqui
de metais tóxicos. Das moléculas eu já mostrei aqui atrás. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo de metais. Eu vou colocar na apresentação para vocês verem como é séria essa situação. Vamos lá. Pessoal, o vídeo que vocês vão ver agora, eu vou explicar um pouquinho, tá? Ou já viram, eu não sei que ordem eu vou colocar, mas é o seguinte. O que eu quero é que vocês gravem desse vídeo é o conhecimento que as autoridades e as pessoas têm sobre as cientistas e pesquisadores e os governos têm sobre a toxicidade de metais tóxicos, de metais pesados, tá? Isso aqui, esse vídeo que vocês assistiram, agora eu vou assistir junto com vocês, foi um verdadeiro holocausto na história da humanidade. Isso aqui que vocês estão vendo foi no Japão, em 72, na Baía de Minamata, onde uma indústria ela começou a despejar no meio ambiente metais tóxicos, basicamente o mercúrio. Gravem o que vocês vão ver aqui em relação ao mercúrio. Metais que o mercúrio está presente em várias situações na nossa vida aí, tá? Depois para frente nós vamos ver como, tá? Eu quero que vocês vejam pelas imagens aqui a dispersão que ocorreu no meio ambiente e o que aconteceu com as pessoas. Isso aqui foi é assustador, esse vídeo aqui de Minamata. Você percebe aqui as crianças no comecinho do vídeo inocentemente acompanhando ali, ó, um caminhão jogando veneno. Olha aquilo lá, tá? Olhem as pessoas. Será que eu não poderia pegar uma pessoa dessa hoje em dia e dizer que ela é louca, ou tem distúrbio psiquiátrico, ou ela está com autismo, ou ela tem algum outro problema? O que aconteceu com essa população toda aqui? Elas se intoxicaram por mercúrio. E até os animais foram intoxicados. Então, isso aqui são situações que você vê em graus diferentes no dia de hoje, onde Alzheimer, epilepsia, olha essa criancinha aqui, e esse menino. Será que eu não posso falar que ele também era um autista? Essa menina intoxicada por mercúrio, perfeito perfil de um autista. Vocês conseguem ver a gravidade do que se sabe, do que está registrado na história, do que não é passado para a gente nos dias de hoje, das coisas que aconteceram já, tá? Isso foi basicamente, na época, agrotóxicos e mercúrio. Eu quero que você... É feio o vídeo, é pesado, mas eu quero que depois vocês repitam o vídeo. Olhem as características, olhem o que acontece com o cérebro contaminado com metais, tá? Quem olha umas imagens dessas fala, nossa, aquele cara ali era louco, o outro tinha esquizofrenia, o outro tinha Parkinson, o outro tinha autismo, mas não, simplesmente foi contaminação, tá? Vou passar para vocês aqui mais umas imagens assim bem fortes. Se preparem aí, mas eu quero chocar para poder gravar isso na cabeça de vocês, tá bom? As imagens são de alterações epigenéticas sérias causadas em populações com agrotóxico, coisas feias, coisa que parece de filme de terror, mas eu quero que vocês vejam o grau da destruição que esses químicos, essas coisas causam no nosso meio ambiente. Vamos dar uma olhadinha nas imagens lá, cada coisa terrível de se ver. Olha só essa criança, meu Deus, vamos lá. Olhem isso.